Olá pessoal, muito prazer, me chamo Renilson. Essa é a nossa nona aula do nosso curso, beleza? E nessa videoaula a gente vai pôr em prática, tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria sobre as estruturas de seleção, beleza? Nessa videoaula a gente vai estudar aí na linguagem Portugal esses exercícios e na próxima aula a gente vai aplicar em Java, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, nosso primeiro exercício vai ser sobre a classificação dos materiais. A gente estuda aí em ciências dos materiais. E a gente classifica os materiais nesses tipos. Primeiro, a gente classifica metais, cerâmicos, polímeros e compósitos. Nunca esqueça dessas classificações, tá ok? Porque são classificações aí que você vai levar para a vida, tá ok? Então, os metais, pessoal, ele possui aí um brilho extremamente bonito, porque as suas propriedades ópticas permitem que ele tenha essas propriedades, Ele consegue refletir praticamente toda a luz visível, beleza, pessoal? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, Temos o ouro, o alumínio, o cobre, todos são exemplos de metais, beleza? E o outro são os cerâmicos. Os cerâmicos aí são materiais extremamente importantes para a indústria, porque ele é considerado um material refratário. O que significa isso? São materiais que são extremamente isolante térmico, beleza? Então ele não deixa aí o calor se espalhar pelo ambiente. Na verdade, ele é um ótimo isolante térmico, os cerâmicos. E aí, como exemplo, a gente tem o tijolo, que é usado aí em construções, Todo mundo já viu um tijolo na vida. E também porcelana, Pratos, xícaras, tudo isso são feitos por materiais cerâmicos, beleza? Os polímeros, a gente vê toda hora esses polímeros, pessoal? A gente tem, por exemplo, o plástico, a borracha, onde a gente usa aí até mesmo na escola, Quando a gente quer apagar aí o nosso cálculo que deu errado, pessoal? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de polímeros. E os compósitos? Os compósitos são uniões dessas outras classificações para gerar novos compostos aí bem mais resistentes ou com uma qualidade melhor, pessoal? Para que ele adquira propriedades que vá satisfazer a sua aplicação, não é verdade? Como, por exemplo, a fibra de carbono, que é um material extremamente resistente, pessoal, extremamente duro. Por quê? Porque o carbono ele possui propriedades que permitem ele ser assim. Então, por quê? Por que disso? Por causa das suas organizações moleculares, beleza, pessoal? E aí, a fibra de carbono, ela é sim um compósito. Na sua fabricação, basicamente, ela pega um tipo de polímero, beleza? E junta com o carbono, Adiciona aí grande quantidade de carbono em sua estrutura molecular para aumentar a resistência, tá ok? Porque eu já disse, O carbono ele possui essas propriedades. Então, pessoal, também tem a fibra de vidro, também é um compósito, tá ok? Então, são materiais extremamente importantes para a indústria e para qualquer outro tipo de aplicação, tá ok? E aí, pessoal, a gente conhecendo todas essas classificações dos materiais aqui, o nosso objetivo é fazer um programinha que possa dizer para a gente alguns exemplos de material simplesmente colocando a classificação dele. Por exemplo, você quer saber alguns exemplos de materiais metálicos. Então você coloca metais no programinha. E aí o programinha ele vai reconhecer esse caractere, na verdade, e vai mostrar na tela exemplos de materiais que são metálicos. Tá ok, pessoal? Exatamente esse é o nosso objetivo no programinha de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, esse vai ser o exercício que a gente vai praticar. E, claro, aqui eu deixei o livro, que eu usei como referência para realizar esse exercício. Nós temos aqui o livro Ciência e Engenharia de Materiais, A 8ª edição daí do William Callister. Bom, pessoal, eu já abri aqui no nosso Visual G. A gente pode apagar aqui esses comentários, a gente não quer. E o nome do nosso algoritmo vai ser aqui, classificação dos materiais, beleza? Aqui a gente vai declarar aqui as nossas variáveis, vamos só dar um espaço aqui. E aqui a gente vai precisar de um caractere lógico, Então, que caractere a gente pode colocar aqui, Vamos dar o nome de material. Aliás, material não, tipo.
de mate. Vamos colocar mate. Isso aqui vai ser um caractere, tá ok? E aí a gente pode continuar, vamos apagar aqui esses comentários. E aqui a gente vai iniciar o nosso programa como? Dizendo para o usuário, né, escrever o tipo de material que ele quer conhecer, né? Então a gente vem com escreva. Eu vou colocar isso aqui em maiúsculo, eu gosto de programar maiúsculo. Escreva. E ele vem. Digite um tipo de material. Ele vai digitar, beleza? Opa. E eu vou ler alguma coisa. O que eu vou ler aqui, pessoal? Exatamente o tipo de material, né? Eu quero ler a minha variável tipo de material e guardar nela o tipo de material que o usuário vai escrever, na verdade. Então eu venho aqui e coloco tipo de mate. Pessoal, tá ficando azul assim é porque já existe um comando no Visual G com o nome tipo, viu? Por isso que ele fica assim sublinhado, ok? Mas não é uma preocupação, se a gente colocar aqui, ó, ele já entende que é a nossa variável, ok? Então ele vai ler o tipo de material e aí agora a gente vai usar a nossa estrutura de seleção, né, pessoal? Então a gente vai usar o se. Opa, só se. Pode dar um espaço, coloca entre parênteses, né? E aqui eu coloco a minha condição, na verdade, ó. Venho com a minha condição aqui e depois eu venho com o meu então. Opa, ficou verde, não é isso que a gente quer. Só a gente apagar aqui, ó. Beleza, pessoal? E não esqueça sempre do nosso fim se. Você pode colocar agora ou antes, tanto faz, tá, pessoal? Então, vem, ó. Se o quê? Tipo mate igual a metal. Ó, percebe que aqui está em letra maiúscula, né? Se caso a nossa primeira letra não tiver maiúscula, ele não vai entrar nessa condição, porque o caractere não vai estar semelhante ao caractere que a gente escreveu, né? Então a gente pode colocar um ou aqui, ó. Ou tipo de mate igual a metal. Opa, esqueci. Beleza, pessoal? Se você quiser acrescentar mais alguns ou aí para o seu programa ficar bem mais inteligente, pode também, viu, pessoal? Pode colocar assim, ó, por exemplo, se ele colocar tudo maiúsculo, né? É uma possibilidade. E aí, agora que a gente terminou todas as nossas condições, né? A gente vem aqui, né? No então, ele executa esse bloco aqui, na verdade, pessoal. Ele executa aqui, ó, o bloco 1. E o que a gente vai colocar aqui nesse bloco 1? Exatamente mandar ele mostrar os nossos materiais, né? Os exemplos de materiais metálicos. Então, o que a gente coloca aqui? O comando escreva, né? Que é o comando que ele printa na tela alguma coisa, printa um texto, né? E aí o que ele vai printar, né? Aí os tipos de materiais é o ferro, o ouro, que mais? O cobre é um metal. E por aí vai, você escolhe aí a sua criatividade para colocar. Vou deixar só esses aqui, tá ok? Então você pode também deixar isso aqui um pouco mais bonito. Beleza, pessoal? Assim, não esqueça de escrever, né? Senão ele vai colocar um na frente do outro. Que eu coloquei tudo maiúsculo. Escrever. E fim C. A gente já pode, né? Digamos assim, executar o nosso programa. Ele vai mostrar isso bem aqui. Mas vamos criar outro senão aqui. Né? A gente pode apagar esse fim C aqui. E aí, se não, o que, pessoal? Se caso a minha variável, tipo de material, não se encaixar em nenhum desses caracteres, então ele vai executar o próximo bloco, né, pessoal? Então a gente vem aqui, ó, se não, se com a minha condição, então, e ele executa o próximo bloco. Beleza, pessoal? A outra condição aqui é o tipo de material ser o quê? Ser um cerâmico, né, pessoal? Então a gente coloca aqui, ó, cerâmico
cerâmica, né? Não, cerâmico. E aí eu vou só copiar esse pedaço aqui, ó, pra gente não perder muito tempo, beleza? Eu coloco aqui, ó. Esqueci de colocar um ou. Tipo de material igual a metal ou tipo de material igual. E agora a gente só simplesmente muda, né, os caracteres. Então, e aí ele precisa executar. Deu um pouquinho largo aqui, né, pessoal? Mas não tem problema, tá? Se não, ele executa isso aqui. O que ele vai executar aqui? Ele vai mostrar, né, os tipos de materiais. Então, eu vou só copiar essa parte aqui para deixar bem bonitinho nosso programa. Cerâmicos, né? Cerâmicos. E quais são os tipos de materiais cerâmicos? A gente tem porcelanas, tem aí o tijolo, né? E aí vai a critério de vocês. Se quiser adicionar mais, fica à vontade, viu, pessoal? E aí a gente pode executar o nosso programa. Basta a gente encerrar aqui com o fim em si. Pode parecer que está meio bagunçado aqui, né? Mas a gente pode só vir aqui, ó, nessa opção botão corrigir indentação, ó, que ele corrige aí pra gente pra deixar tudo bem organizado, tá ok? E aí, ó, a gente tem duas condições, né? Tem aqui a primeira, tem aqui a segunda, ó. Então a gente precisa de dois fins si. Então eu vou novamente com fim si, mando ele corrigir e tá aí, belezinha. Agora eu já posso executar isso aqui, ó. Vamos rodar o algoritmo. E aí ele vai pedir, ó, digite um tipo de material de sua escolha. Vamos lá, ó. Quero um metal. E aí deu um erro. Opa. Aqui ele diz que esperava uma expressão tipológica. Mas o que a gente errou aqui, pessoal, é que as condições elas têm que ficar separadas em parênteses, na verdade. Então a gente vai terminar aqui, ó. As condições, elas precisam ser divididas em parênteses. Até esqueci um ou aqui, ó. Né? Mas elas precisam ser divididas assim, ó. A minha primeira condição é entre parênteses, ou venho com a minha outra condição, ó, entre parênteses, ou terceira condição. Tá ok, pessoal? Da mesma forma, a gente tem que fazer aqui, ó. Prontinho. Agora a gente pode executar o nosso programa. Eu vou dizer aqui, ó, metal. E ele vai me dar, ó, materiais metálicos, ferro, ouro e cobre. Exatamente como a gente havia programado. Beleza? A gente pode até melhorar isso aqui, deixando um pouco mais de espaço. Assim, ó. Colocando um escreval aqui, ó. Com nada, né? Para ele dar um pulo. Então, se a gente vir executar de novo, agora eu vou colocar cerâmico, ó, com acento, claro. E ele vai me dar, ó, materiais cerâmicos, porcelanas, tijolo, tá ok? E a gente pode continuar, a gente pode apagar esse pincel e continuar com com as outras categorias, né? Os outros tipos de material. E eu venho, ó, se tá aqui a minha condição, né? Se não, aí ele vai executar uma outra coisa. Se não, se vem com a minha condição, então. Qual vai ser a minha condição agora? A minha condição agora é esse tipo de material aqui, ó, ser agora um polímero, viu, pessoal? Então, agora, ó, tipo de material, vou apagar isso aqui que já é exagero. Então, tipo de material vai ser um polímero. E agora vamos com a minha outra condição. Se não, se, condição, então, execute algo. Aqui, ó, vou só apagar esse aqui que é exagero. Não se preocupe com a organização, viu, pessoal? Porque a gente só precisa vir aqui, ó, e ele vai organizar pra gente, tá ok? Qual é a outra condição? É o meu tipo de material ser agora um compósito, né, pessoal? Então, ó, então ele vai executar aqui isso aqui. Aí agora a gente só precisa mandar o que ele printa na tela, né?
Aqui, ó, tem os materiais metálicos, materiais cerâmicos. Aqui é para aparecer os materiais poliméricos. Então, materiais poliméricos. E quais são os tipos de materiais poliméricos? Os tipos são o plástico e a borracha. São exemplos. E aqui, ó, os materiais compósitos, né? Materiais compósitos. São o que? Fibra de carbono e fibra de vidro. Ok? Aqui, ó, não ficou o escreva, né? Aquele escreva que a gente havia colocado para ele dar um pulo. Nós vamos colocar aqui rapidinho. Beleza. Agora a gente tem que encerrar. Se então não precisa estar aqui, não sei por que está aqui, agora a gente precisa encerrar, né? Ó, vamos mandar ela identificar aqui, ó. Então, tu tem uma condição aqui, né, pessoal? A gente precisa dar um fim C aqui, ó. Né? E a gente tem quantas condições? Tem esta, 1, 2, 3, 4 condições. Então, a gente vai precisar de 4 fim C, né? Então, ó, fim C, fim C, fim C, opa. Fim C. Tudo bem organizado, como uma escadinha, para ficar alinhado com as nossas condições. Tá ok? Se a gente vir corrigir a indentação, não vai fazer nada porque já está corrigido. Então, agora a gente só precisa run executar, rodar o algoritmo e digitar o tipo de material que a gente quer. Vamos colocar aqui um polímero, né? Polímero. Vamos dar Enter. Fim da execução do programa. Por que deu isso, pessoal? Porque ele não reconheceu esse meu caractere. Percebe que eu coloquei errado, né? Eu coloquei polimeiro, né? Então ele não vai saber que tipo de material é esse. Então vamos colocar o polímero. Agora tá bonitinho e apareceu, ó. Materiais poliméricos, plástico, borracha. E você pode adicionar aí o tanto que vocês quiserem, né, pessoal? Aumentar aí a sua biblioteca de exemplos de materiais. Fique à vontade, o programa é seu. Tá ok? Vamos só adicionar um pouco mais de inteligência para o nosso programa. Vamos dizer o seguinte: se caso ele não entrar em nenhuma dessas condições, significa que o caractere não foi correspondente, né? Então a gente vai dizer o quê? A gente vai mandar ele escrever. Ó, aqui, ó, exatamente aqui, ó, um pouco de lógica de programação. A gente apaga esse fim C aqui, ó, e diz: se não precisa adicionar mais um se. Por que não? Porque, ó, se ele passar por todas essas condições e ele não entrar em nenhuma delas, significa que o texto que eu coloquei no programa, ele não reconheceu. Deve estar errado ou foi um tipo de material inválido. Né, pessoal? Então, a gente vai mandar ele escrever exatamente isso. Escreva material inválido ou incorreto. Aí eu vou dizer assim, ó, verifique e tente novamente. Tá ok? Agora sim, eu venho com o meu fim C. Fim C. Por quê? Porque eu preciso, né? Aqui eu tenho uma condição aqui, ó, e eu preciso finalizar ela. Venho corrigir indentação, vai corrigir para mim. Agora eu posso executar o meu programa e digitar o tipo de material de minha escolha. Se eu colocar aqui um material que não esteja aqui dentro, por exemplo, sei lá, pedra. Colocar ele vai dizer, ó, material inválido ou incorreto. Verifique e tente novamente. Tá ok, pessoal? Então, o nosso programa está bem inteligente, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso exercício para exercitar aí as estruturas de seleção. Então, pessoal, não esqueça de assistir a próxima aula, beleza? Tchau, tchau, pessoal!